E aí, pessoal, estamos iniciando aqui mais um Xcast. É isso aí. Para você de Araripina, Juazeiro do Norte, toda a região do Araripe e para o mundo, é isso mesmo. Estamos aqui na nossa semana convidando os candidatos a vereador e prefeito de Araripina, bater aquele papo, né, sobre o desenvolvimento, crescimento, evolução. E hoje minha convidada especial é Calígia e quero que ela fale um pouquinho aqui quem você é, o que você já fez, toda a sua trajetória aí. A gente vai bater um papo e principalmente visão de futuro do hoje e aonde você quer chegar e as propostas aí que você tem para Araripina. Vou fazer umas perguntas quentes aqui para ela também. Oi. Já tô com a, deixa eu deixar aqui escondidinho aqui, né, pra gente bater esse papo. Se apresenta aí para nossa audiência. Olá, pessoal, bom dia. Leandro, que prazer estar aqui, viu? Falar um pouquinho de Calígia Matheus, a vereadora Calígia Matheus, hoje vereadora e candidata a vereadora aí no segundo mandato. Calígia, como eu já disse, primeiro mandato, Leandro, graças a Deus me encontrei muito na política, certo? Casada com o Evilásio já vem de 4 mandatos, né? E hoje vice-prefeito, candidata a prefeito, então assim, a política entrou na minha vida e eu me apaixonei. Mas antes de qualquer coisa, deixa eu falar da minha vida. Calígia, casada com Evilásio, tenho 2 filhas, Júlia, uma médica, Júlia Matheus, doutora Júlia, Maria Fernanda, que ainda é 16 anos, está estudando aí, mas se Deus quiser, está bem encaminhada, graças a Deus. Tenho muito a agradecer a Deus pelas minhas filhas. De família humilde, minha mãe professora, meu pai comerciante, sou a primeira política da família, né? Graças a Deus tenho feito um bom trabalho, pelo menos assim, a família sente orgulho do trabalho que a gente vem fazendo. E estamos aí na caminhada. Vamos ver se o pessoal vai aprovar mesmo nosso trabalho e a gente entrar aí no segundo mandato. Vamos lá, você começou aqui falando de família, né? Uma base. Eu entendo que a família é base para toda e qualquer nação, né? E eu queria entender de você, Calígia, como mãe, esposa, né? O que você. Vamos falar, claro que você já fez, mas o que é que você tem de projetos para a família, para esse pessoal de Araripina que tanto precisa, voltado assim para essa bênção que é de Deus assim a família. O que é que você tem aí pro futuro aí, caso venha a ser eleita, né? Eu sei que assim, os meus projetos é assim, eu sou muito família, muito família. Eu acho que a gente tem que preservar muito a família. Infelizmente, Leandro, a gente vê as coisas se dispersando muito dentro da a família, se destruindo com algumas situações que pouca valorização. E eu acho que a gente tem que começar isso, não só dentro de casa, e como está se perdendo, levar isso também para a escola. São valores, valores que a gente tem que criar para nossos filhos e ter respeito dentro de casa e na escola. Hoje a família não está perdendo um certo domínio em relação aos filhos. Pode ser complicado dizer isso, mas a gente sabe que isso é realidade. E às vezes acaba terceirizando a culpa para a escola e a escola não consegue fazer isso. Então a gente tem que ter mais união de família e escola para que a gente possa melhorar essa relação, não achar um culpado para as coisas erradas que possam acontecer para os nossos filhos. União, família e escola. A gente precisa se unir para melhorar tanto a escola, a educação, como a família. Perfeito. Calígia, olha só, você falou de escola e eu tenho como uma grande base a educação. Eu cheguei aonde cheguei hoje, sou filho de Araripina, nasci daqui no Hospital e Maternidade Santa Maria ali. Não, Casa de Saúde, não foi nem foi na Sei. Casa de Saúde, né? Posso revelar a idade não aqui, parece que sou novo ainda. Não, foi minha filha que nasceu na maternidade. Vamos lá. Chegar onde eu cheguei, eu nunca pensei. Há 10 anos atrás. Estar onde eu estou, nas mesas que eu estou, nos ambientes que passei. Não digo só de ambiente empresarial, mas de viagens, de experiências que pude Eu lhe ter acompanho, eu vejo. em quase em toda a América Latina, América do Norte. Estou indo esse ano já até a China. Vou para a China, então conhecer novos mercados. Vou passar 20 e poucos dias lá na China, viajando, conhecendo fábricas. E jamais imaginei chegar onde eu cheguei, mas eu devo muito a meus pais. O pai foi caminhoneiro a vida toda, a mãe foi costureira. Toda a sociedade dizia que não ia dar certo. Quando entrei na faculdade, eu palestrei tá, uns 15, 20 dias atrás também na universidade que eu me formei, que é a Federal do Piauí.
Muitos diziam, não vai dar certo. Dessa turma aqui, um ou dois vai prestar. Então, eu digo, pra mim, no meu ponto de vista, foi um dos que prestei, né? Não é, eu falo de sucesso, não falo de dinheiro, falo de pessoa, falo de pai, falo de ser humano, né? De deixar um legado para as próximas gerações. E a educação eu vejo como base. Uma base estrutural e alicerçada. Eu estudei escola agrícola, era integral, era um ensino que eu estudava de manhã no ensino técnico e à tarde o ensino médio, né? O que relacionado à escola, você tem feito de trabalho ou pretende fazer para educar de uma melhor forma as crianças? Porque eu vejo a criança é a base. Sim. A criança, tudo parte lá, a gente tem que reconstruir essa base. Uma visão minha, né? Mas eu queria saber de você. O que você veio para a escola, para a educação aqui, para o ensino de Araripina, dessas crianças, jovens aí que estão. Vê só, Leandro, acho que a gente tem uma situação muito limitada como vereador, né? No legislativo a gente tem essa situação meio limitada. Só que assim, uma das coisas que eu acredito, como você colocou base, eu acho que a gente precisa estruturar nossa educação a primeira infância. Eu acho que tudo tem que ser diferenciado. Eu coloco até em relação à remuneração dos professores da primeira infância. Eu acho que isso precisa de estímulo. A gente não pode, mas a gente vê a situação não só de Araripina, de Pernambuco, a nível de Brasil. A gente vê a criança chegando, terminando o primeiro grau com dificuldade na leitura. Então, assim, eu acho que a gente precisa dar uma reformulada, uma melhorada na primeira infância, fazer um projeto voltado. Eu sei que quando se inicia isso hoje, a gente só vai refletir algum tempo depois. Mas a gente tem que começar agora. É uma primeira infância, um projeto voltado para a primeira infância, como eu já coloquei, com tudo. Acho que nos grandes nos países de primeiro mundo, você vê que realmente eles fazem isso. Primeira infância, os professores têm uma remuneração diferente e cada um recebe de acordo com seus resultados. Precisa-se ter resultado para que possa dar continuidade ao trabalho. Daí, se você tem uma base bem feita, com certeza depois esse menino vai deslanchar e com certeza vai ter um futuro brilhante. Agora, da forma que está, o professor faz de conta que ensina, o menino faz de conta que aprende e vai levando. Hoje nós temos uma realidade de professores que estão cansados na sala de aula e que eu quero dizer que eu faço parte dessa realidade. Eu vejo que eu sou professora, já vivenciei isso. Quando tem algum professor que já está cansado, já está perto de se aposentar, vamos colocar no maternal, vamos colocar no infantil 1, vamos colocar na alfabetização. Ou seja, menosprezando o potencial daquelas séries iniciais. Então, eu acho que é diferente. Aquele professor novo que vem chegando, que tem potencial, tem que ser direcionado justamente para aquelas séries iniciais, para a primeira infância. A educação de educar os professores, na verdade. Eu tava Isso. falando agora há pouco, tive uma reunião com o pessoal de franquias da Áustria, ele tá na Áustria até hoje, de alguns grupos como Boticário, Arezo, né? Nós estamos modelando os processos das nossas empresas e a gente vê que o braço de educação não pode parar nunca. É algo fundamental. Eu vou te fazer uma pergunta aqui, para ver se você sabe. Essa pergunta aqui é difícil aqui e alguns vão se sentir incomodados pela resposta. Acho que não de Calígia, pela a contra-resposta que eu vou dar a ela. Quem é o professor de Araripina mais bem remunerado hoje? Realmente não sei. Não sabe, não Não tem nem sei. ideia. Não tenho ideia. O que um professor, mais ou menos, o melhor professor de Araripina você acha que vai receber hoje? Porque você falou de remuneração sobre resultados, né? E tem que remunerar bem um professor. Olha, falando, eu vou até voltar a essa questão da remuneração, porque existe duas coisas. Existe a remuneração, é claro que a gente achar que ser bem remunerado pode deixar motivado, mas nós temos um problema bem maior. Nós temos um problema, o professor hoje, ele está sofrendo muito, a saúde mental dos professores estão abaladas. E eu quero lhe dizer que não é só por uma questão de remuneração, é uma questão de trabalho, quando você não está preparado, quando você não está motivado, como eu coloquei aqui em relação à família e professor, que a gente tem que fortalecer esses vínculos. O que acontece? A família hoje, não vou generalizar, mas a gente vê muito, não consegue ter esse controle sobre os filhos e acaba jogando para os professores. Então, existe uma cobrança em cima do professor, mas o professor, a gente precisa cuidar desse professor. Não é só uma questão financeira, é uma questão de saúde mental. Hoje a gente fala muito em relação a psicólogos para as crianças, para os alunos, mas o professor mais do que nunca está precisando muito disso. Os professores estão doentes. Eu vou te responder as duas coisas. Eu sou professor.
É minha formação. Eu sou o professor mais bem remunerado de Araripina. Coisa boa. Bem mais remunerado do que acho que muitos no Nordeste, até no Brasil, né? Minha remuneração como professor. Mas eu nunca tive uma carteira de trabalho assinada. Eu não sei nem o que é carteira de trabalho, né? Então, eu sempre empreendi. Mas eu sou professor. Personal, treino. Eu treino minha equipe continuamente, né? Já dei treinamento hoje de manhã. Vou dar treinamento hoje no final da noite. Sou treinador. Então eu recebo sobre resultado. Resultado de quem? Das minhas empresas, dos meus treinamentos. Eu sou consultor, né? Sou consultor de outras empresas também. Então eu sou professor de outras empresas, né? Sim. Então por isso que eu digo, eu sou o professor mais bem remunerado, mas eu só trabalho sobre resultado. E eu tenho plena certeza que minhas pressões é 10 vezes maior que a maioria de todos os professores. Você sabe que a gente também tem, não vou dizer cargos, mas a gente exerce como presidente do CDL. Sabe o que você recebe? Pessoal, ó, zero. Diretor do CREF, sabe quando eu recebo? R$ 0. Diretor da CAD, sabe quando eu recebo? R$ 0 e muito trabalho, né? Como o presidente disse. Mas isso me gera network, me gera o quê? Relacionamento. 80% dos seus resultados vem através do network. Network traz 85% dos seus resultados. Com pessoas que vocês se associam. Você é 20% a mais ou a menos as 5 principais pessoas que você convive. Então, pensa nas pessoas que você está convivendo. Eu fui para essas instituições, não foi para ganhar dinheiro, foi para buscar relacionamento, me relacionar com pessoas que são melhores do que eu, para que eu possa subir de nível. Eu subindo de nível, minhas empresas sobem de nível, as pessoas que estão próximas de mim sobem de nível e nossa cidade também sobe de nível, porque a gente traz empreendimento, gera emprego, gera receita, gera desenvolvimento para o município. Nós também temos participação no legado, apesar que vocês, vereadores, prefeitos, deixam um grande legado para o nosso município, Sim. né? Tá escrito lá como nas tábuas, né, que o que vocês fizeram, né, o legado que vocês deixaram, mas hoje eu vejo que os professores, ninguém motiva ninguém. Se você botar motivação, né, é motivo para ação. E o psicológico é isso. Qual o motivo que os professores hoje estão lá? Eu acho que muitas vezes eles perderam. Antigamente a gente tinha um negócio palmatório, né? Não podia levar uma lapada, viu, Calija? De palmatório. Mas, olha, a gente se formou mais durão, né? É Mas verdade. mas é aquilo, acho que assim, as pessoas, os professores, eles perderam um pouco, não vou dizer o respeito, o sentido da educação no Brasil. Se perdeu um pouco para formar para o mercado de trabalho, formar para pessoas serem líderes como você é líder, como é Vilas é líder. Eu acho que falta mais não vou dizer rigor, não é rigor. Acho que falta mais essa motivação, eles enxergarem um pouco mais, porque o mundo mudou. Os métodos de ensino tem que mudar. A gente está na década de 1950. Eu acho que faltou uma reciclagem desse processo de educação. Com O que você certeza. acha sobre isso? Eu concordo com você em parte, mas veja só, Leandro, o que é que eu vejo? Nós sabemos que brasileiro é muito imediatista. Qual é que é o diferencial em algumas pessoas? É visionário. Tem pessoas que fazem um investimento que acha que, para uns que acham que é gasto, outros são investimentos para ter um retorno lá na frente. Você é um cara visionário, certo? Então, assim, falando em relação à questão de professores, existiu realmente, quando eu acredito o seguinte, hoje, quando eu falo da saúde mental dos professores, da saúde mental dos professores, eu falo justamente de quando você tem respeito, que isso faltou bastante, está faltando na escola. Sim, Isso concordo. falta da sociedade. Tu está entendendo? Faz Sim, parte sim. disso. Quando você não valoriza o trabalho dele, então isso causa uma desmotivação. Então, nem todo mundo vamos dizer, uma cabeça preparada. Tem alguém que chega aqui para você, pode falar mal de você, você pode chegar e reagir da melhor forma possível. E outras pessoas não. E além dessa questão financeira, tá entendendo? É uma questão de valorização. Cada um tem uma reação. Mas, assim, falando em relação ao que você vive, que outras pessoas vivem, eu sei que a gente não tem que esperar a melhor situação para crescer, mas a gente tem que fazer o quê? Tem que procurar a melhor situação, sempre procurar tá melhor, não é esperar ficar bom para seguir, né? Eu sempre vejo isso. Veja, eu sei que ninguém chegou aqui, lhe estendeu a mão, você foi, mas você sabe que como você não são muitos. Não são muitos. As pessoas não têm essa oportunidade, essa visão de saber. Essas viagens que você vai. Essas experiências de rodar o mundo, isso enriquece muitas pessoas e abre a visão das pessoas para que possa dizer assim: hoje você chega para um professor para ele pagar um curso para se especializar.
A situação financeira que está, não tem como. Então, como é que... Ah, não, é um investimento, mas da forma que está, como investir? Como eu posso estar investindo em mim? Então, a gente vive uma situação que é uma realidade nua e crua que não permite muito isso. Não são todos os professores que se permitem. Tipo, pessoas, você está doente, o professor está doente, mas não tem nem condição. Deixa eu fazer uma consulta. Não, só vai quando está ali, né, numa situação crítica, para morrer é que vai. Então, assim, não é vive no limite. Vive no limite. E muitas vezes falta alguma pessoa que estenda a mão. Você sabe que hoje, eu sempre bato na tecla hoje. Gestão, para mim, não é só números. Gestão hoje, para mim, é as pessoas que estão ao seu redor, eles estão bem, eles viverem bem, estando bem, mesmo você sendo. Às vezes a gente tem, quando é líder, tem que ser meio duro, tem que ser duro. Mas até quando você ser duro e dar aquele não, ele vai ficar satisfeito. Saber como dar ou não. Não, se você der ou não, e você saber liderar, é você deixar os seus liderados confortáveis com o seu não. Tá entendendo? Então, eu acho que é isso. É você saber o que eu posso pagar, eu posso receber, e você valorizar as pessoas da forma que elas estão dentro Eu não posso fazer um paralelo em relação a você e a boa parte dos professores de Araripina. Cada um tem uma realidade diferente. Claro que você buscou. Eu posso ter fugido um pouco, mas eu não sei se você entendeu. Não, bem. eu entendi completamente, mas eu vou me colocar há 10 anos atrás, Calígia. Eu não posso. Os professores dizem, professor da Araripina, eu sou profissional de educação física, registrado no CREF 4840, GPE, né? Mas você tem que me ver, quem era o Leandro há 18 anos atrás. Leandro, há 18 anos atrás, era um cara que ia para a faculdade de bicicleta, filho de caminhoneiro e de costureira, que abriu a primeira academia na garagem, que não tinha dinheiro, eu tinha R$ 2 para comprar o vale, com a academia usada de R$ 16.000 que tinham sido fechadas em Fortaleza, e meu pai arrumou 5.000 que ele tinha de economia, e meu avô me arrumou um dinheiro emprestado no Banco do Nordeste e meu outro tio no Santander. Eu meti a cara, com a cara e a coragem, não recomendo isso a ninguém, viu, pessoal? Né, da forma que eu tinha, no momento que eu tinha. E a gente saiu, eu tenho certeza que a maioria hoje, de todos os professores que estão me ouvindo aqui, tem a melhor condição do que eu tinha há 18 anos atrás. E isso levou um tempo, né? Mas eu parti, eu tive a ação, né? Tive a ação e construí o que construí hoje. Hoje ele não pode se comparar ao Leandro de hoje. Você tem que comparar a quem você era há tempos atrás. Eu, Leandro, 18 anos atrás, o professor não todos os professores hoje de Araripina eram melhor que eu era um estudante do 6º período de educação física. E eu vejo que eles têm o quê? Tem que ter essa ação, sair dessa zona de conforto. Porque muitas vezes o professor quer passar 30, 35 anos numa sala de aula fazendo a mesma coisa. E aí onde tá errado, você se estressa realmente psicologicamente fazendo a mesma coisa. Quando você sai, ele não tem condição de viajar. Ele não tem a condição de viajar porque ele não teve a ação suficiente para sair um pouquinho mais, para dar um pouquinho mais, para ficar sempre naquela mesma coisa. O professor que fez um pouquinho mais, que se destacou, ele vai avançar. Eu tenho muita fé nisso, mas é isso. Você falou uma coisa muito... não é só no professor, cara, é na sociedade de hoje. Essa parte, porque é o seguinte, esse aqui, ó, esse bichinho aqui que vocês estão vendo aqui agora, que vocês estão nos vendo aqui do outro lado, é um negocinho de 10 bilhões de dólares. Ninguém vai vencer essa máquina. Agora você usa ela para o bem e usa para o mal. A gente está informando a sociedade aqui de Araripina sobre suas propostas, o que você fez, o que você pretende fazer. Informações que são válidas para entender e dar o voto a você quando for lá na urna, porque vê que você é uma pessoa preparada para o que eles querem. Sim, beleza, quero. E também se informar. Porque, professor, você não precisa viajar. Sabe onde eu comecei a aprender? Nesse negócio aqui, que na verdade não tinha tanto esse negócio. Era na internetzinha, vendo, estudando. Olha, a gente chama modelar. Eu me modelei com Flávio Augusto, Caio Carneiro, Joel J, Thiago Brunet, Thiago Nigro, Pietro. Todos os grandes caras do Brasil e do mundo. Né? Li muitos livros. Eu não tenho catalogado, mas mais de 500 livros eu já li. O livro era de graça. Eu lembro quando eu ia pra biblioteca, Calixto, ficava naqueles... assim, que tinha assim, empoeirada, você lendo os livros. Então, eu fiz com o que eu tinha, de graça. Mas muitas vezes você, tô cansado, se lamenta, não faz. Então, estudo e educação foi o que me fez chegar até aqui com o que eu tinha. Agora, isso me fez dar o próximo passo, investir um pouco mais e hoje estar com esses caras. Eu pago mentoria de R$ 300.000. Eu cheguei a pagar já R$ 300.000. Essa última que eu paguei, 187.500, quase R$500 mil de investimento em consultores para o quê? Para me dar conhecimento, para estar com eles. É caro isso?
Para muitos é. Meio milhão é muito dinheiro. Para mim não foi. Não é que eu tô falando de significado do dinheiro. Eu tô Sim. falando pelo resultado que eles me deram. Sim. Pelo conhecimento e pela aceleração do tempo que eu lhe dei. Imagine você ter como consultor aqui. Eu vou botar alguns... Gente, não falando de partido, mas você pega Fernando Henrique, Collor, Lula, o Bolsonaro... Quem teve mais presidente aí? O Bill Clinton, Barack Obama. Você bota esses caras aqui na mesa aqui e você pode perguntar o que você quiser a ele. Tu acha que tu não vai sair mais enriquecida? Com certeza. Até eu, né? Que não sou candidato. Então, os caras, eles vão acelerar o seu tempo. Por Com quê? Por causa de uma pergunta e pelas experiências que eles já viveram. Nenhum de nós aqui, nem prefeito, nem quem já foi deputado, ou seja o que for, teve essa aceleração no tempo. Então, eu vejo muito, Calija, que é educação sim, mas essa ferramenta aqui que vocês estão usando pode ser a maior ferramenta de aceleração. E nós, você como vereadora de mandato e candidata também, tem que se preparar psicologicamente, porque você vai ver muitas situações que vão te abalar. Mas você tem que estar forte e ser resiliente para resistir a isso e construir coisas ainda melhores. E você que está nos ouvindo aqui, que acabaram de ouvir esse exemplo, seja professor, seja candidato, seja futuro candidato ou vereador atual, tente se preparar para você realmente preparar pessoas, porque nós devemos nos preparar para preparar pessoas. É isso, assim, muito o meu campo de visão. Pronto, é justamente isso. Eu acho que quando eu coloquei essa educação na primeira infância, não se fala só, porque assim, hoje a educação ela mudou muito, mudou muito. Antes eu sou mais adepta àquela a antiga educação, que era o mais rígido, e assim, apesar de não ter. Eu sei que hoje a educação mudou, algumas pessoas, quando a gente vai falar assim, nós somos olhado meio assim atravessado. Mas eu gosto daquela educação mais rígida, mas que hoje, quando eu defendo essa educação, essa primeira infância, não é só uma questão de livros, mas também uma questão de visão. É fazer com que essas crianças tenham uma visão lá na frente. Pare de ser imediatista como nós somos. Brasileiro é muito isso. A gente quer isso para agora. A gente não enxerga o gasto com a gente o dinheiro que você pega e que você coloca ali pagando um curso, algo que não enxergue como gasto, mas sim como investimento. Então, é as nossas crianças de hoje, preparar elas para amanhã, justamente com esse pensamento, Leandro. Calija, vamos. E que para isso nós precisamos ter esses professores que Sim, façam isso e que a gente vai investir justamente nesses cursos que eles não podem pagar, mas que o poder público faça isso. Se chegar, vamos colocar aqui, priorizar a primeira infância. Então, a gente não pode fazer isso como todo na educação, mas vamos preparar primeiro os professores da primeira infância, para que aí isso vai ser o nosso primeiro passo. um passo após o outro, né? Isso. Vamos falar aqui num tema aqui, você como mulher, como mãe, né? Eu casado também, pai de Sim, 3, 2 mulheres lá em casa também, Esté e Annalisa, ainda uma de 8 e uma de 1,5. Você fez um trabalho com a Delegacia da Mulher, se eu não me engano, sim, né? sim. Aqui em Araripina. Fala um pouquinho sobre esse trabalho também que você fez, o que você tem aí pra mulher, né? Fala um pouquinho pra gente. Não, a gente levou essa indicação na Câmara, né? Pediu a nossos deputados, porque a gente sabe que isso é uma questão estadual, porque Araripina perdeu essa delegacia da mulher para Uhum. Salgueiro há um tempo aí atrás. Então, a gente vive aí, constantemente, a gente ouve em relação a essa questão da violência contra a mulher, as mulheres que não se sentem confortáveis em denunciar, mas que a gente sabe que isso é necessário, porque enquanto a gente não conseguir inibir mais o máximo possível, isso vai conseguir, isso só vai aumentando. A gente precisa ter uma delegacia da mulher na Araripina para que a mulher seja confortável a denunciar qualquer distrato, seja físico, psicológico, que vem sofrendo e que isso vem crescendo, não só na Araripina, mas com toda a região. Não temos na Araripina. Você já imaginou uma mulher quando ela é agredida, ela vai se sentir desconfortável, até porque assim, chega numa delegacia, primeira coisa, você vê que quando acontece um caso de estupro, a primeira coisa que se pensa, o que ela estava vestindo, que sempre querem colocar a culpa na mulher. Sempre tudo acha que a culpada é a mulher. Então, a mulher, num ambiente feminino, ela vai se sentir mais à vontade. Ela chegar numa delegacia qualquer para denunciar, não vai ficar se sentir confortável. Então, a gente precisa de uma delegacia da mulher para proteger, para que a mulher se sinta à vontade e acolhida para defender, para denunciar qualquer agressão, não só dela, mas de qualquer pessoa. Porque eu acho, o que é que eu acho? Não, eu tenho certeza. A violência que é sofrida por qualquer mulher não é responsabilidade só dela, é de todo cidadão. Quando você vê e você permite, você é conivente com isso ali. Rapaz, é um tema um pouco polêmico, eu não gosto de entrar muito em polêmicas não, mas quando eu era mais novo, eu era meio
Meu alterado, se eu visse um caboclo triscando na mulher, meu amigo, eu não queria nem saber quem era. A gente ia pros tapas, né? Quando a gente ia levantar é uma coisa. É o homem ser muito fraco, eu acho. E é isso. Você tem que buscar isso. Eu concordo plenamente com você, né? A mulher, porque ela se sente mais acolhida por outra Sim. mulher, mais segura, no ambiente mais seguro. Uma mulher se conecta mais com a mulher. E a mulher tem que ser aquela pessoa, é do sexo feminino, não é o sexo frágil, né? A Sim. mulher não é frágil, a mulher é mais dura que o homem, na É. verdade. Porque é responsabilidade de casa, é cuidar de menino. Eu falo, meu amigo, profissão de dona de casa ou profissão dura. É, E ela tem que ser muito firme, Leandro, porque assim, quando se exalta ou se, vamos dizer, chuta o pau da barraca em alguma situação, ela, eita, é barraqueira. Então, ou ela é muito frágil, ou ela eita, não sabe se cuidar, ou então ela acaba sendo barraqueira, acaba sendo taxada de alguma forma. E aí você tem que estar muito segura para chegar e dizer assim, não, vou firme, eu estou bem resolvida e vou. Não se importar de ser taxada de qualquer situação, mas saber se defender, tá entendendo? E a gente, eu sou diferente, não, eu sou igual nisso e ainda vou mais além. Eu me sinto incomodada e só às vezes até compro o bico. Quando eu vejo alguém destratando alguém, eu fico para morrer. Chego lá, eu digo, epá, às vezes eu nem conheço a pessoa. Gosto de ser tratado bem tratada e não gosto que destratem as pessoas. perfeito. Vamos lá. Olha só, a gente tá indo pra parte final do nosso podcast, certo? Mas você sabe que eu sou da área de saúde também, Sim, né? Trabalhamos com academias, né? E eu sei que acho que você tem um trabalho com médicos aqui, médicos peritos também sim, na nossa região. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Queria falar um pouquinho de esporte também, se você tem algo no esporte. Vilásio passou por aqui, já falou que é a amante do esporte, da é, vaquejada, isso. Então, é, treina também, né? Tá na corrida, comendo muita galinha de capoeira aí pela serra, né? Porque nessa Isso. época política você tem que rodar muito e ele não tá mais atleta, não. É, Tá só acho que um comedor de galinha de capoeira. Queria é, estar comendo essas galinhas de capoeira que a gente viaja muito e falta, a gente fica com a saudade, né? com Mas eu queria que você certeza. falasse um pouquinho um trabalho que você já fez com os médicos, ou a proposta referente aos Deixa eu só médicos. falar, ainda falando nessa questão de mulher, sabe? Deixa eu só concluir, falar num ponto que a gente teve lá na Câmara, quando a gente teve uma audiência pública, onde a gente estava falando a respeito da violência de gênero na política, né? E a gente teve lá com o desembargador, teve o vice-presidente do TRE que veio, e a gente estava falando a respeito da cota de gênero. E que, gente, eu quero dizer, não sou feminista, de forma alguma. Não sou feminista e não sou de acordo de forma alguma com a cota de gênero. Eu até coloquei lá. Eu disse a ele, eu disse, olha, por que 30% nós temos 30% tem que ter numa chapa da cota de gênero, a mulher? Não, não, não concordo. E por que não colocar? Vamos colocar 30% na casa? Então, você obrigar a mulher a fazer parte de uma chapa, porque muitas vezes eles falam de que teve na Aripina mesmo nós tivemos uma situação de uma chapa quase que perde o mandato por conta de achar que tinha sido violada a lei da cota de gênero, que tinha sido colocada ali só Por colocar. uma candidatura fictícia. E a gente sabe que acontece em todo o país isso. Então, eles quererem se enganar com uma situação dessa. Eu disse ao vice-presidente, olha, e por que não colocar? A Aripina hoje tá aí concorrendo, mas são 13 vagas. E por que não coloca 30% de cadeira lá? Não tinha que ser não tinha que ser para concorrer, mas sim 30% na casa, certo? Então, se quer valorizar a mulher, vamos fazer dessa forma. Aí se sentiria de igual para igual. Você tem que incentivar e não impor que a mulher faça parte. Então, só para fechar em relação a essa questão, Eu acho assim, eu falo muito do comércio, né? Você se impor, a palavra seja impor. Na verdade, eu não acho que não deve ser imposto nada. sim. A mulher tem que se colocar onde ela achar que deve se colocar, seja desde a. Porque você não vê muito. Você não vê mulher na obra, né? Em Isso. obra. É um trabalho operário, é um trabalho de homem, um trabalho muitas vezes braçal, né? Então a mulher ela tem que se inserir aonde ela quiser. Onde ela puder, se ela quiser ir, ela vai. Tem, claro que tem, mas é a grande minoria. Eu acho que é a liberdade. Nós temos que ter liberdade de escolher o que Sim. cada um quer ser, né? Então a gente não deve impor lei, regra. O Brasil tem muita lei, muita regra. Rapaz, tanta regra que se cria. Eu acho que nós poderíamos, não. É a minha visão, né? Como um país de primeiro mundo, enxugar o máximo e todo mundo ter a sua liberdade. Falando no comércio, principalmente, é muito travado. Para você abrir uma empresa, hoje é muito difícil. Sim. Você empreender no Brasil, nos Estados Unidos, porque todo mundo que mora nos Estados Unidos não quer ir para o México.
Por que o pessoal da Alemanha não quer ir para outro? Coreia do Sul e do Norte não quer ir. Por que o brasileiro que vai para os Estados Unidos não quer voltar muitas vezes para o Brasil? Aí o pessoal é muita regra. Tipo, você trabalha a semana, no sábado você recebe. Eu tive nos Estados Unidos, se eu não me engano, eu estava em Oklahoma. A gente estava fazendo umas compras, as mulheres nossas muito bem vestidas, com bolsa da Gucci, não sei o quê, Michael Kors, aquela... E eu lá com as pernas para cima, bem, muito bem sentado. Chegou aquele cara todo sujo. Trabalhador, normal de obra. Aqui, a vendedora já faz bem assim pra você, né, ó. Olha dos pés, né, a cabeça. Lá não, a vendedora tratou com a mesma classe, com o mesmo padrão que estava tratando da mulher. Né? Com a educação não, sabe por quê? Ele chegou, comprou, pagou e saiu. Sabe por quê? Porque ele é trabalhador. Todo mundo dá valor à pessoa que é trabalhador. Você chega lá num carro importado, num carro grande, eu passei por isso aqui. Eu muitas vezes fui mais discriminado aqui em Araripina do que nos Estados Unidos. Pelo próprio carro. Ah, comprou porque ele conseguiu isso. Ah, não sei o que fala, né? Eu sei que as pessoas falam. Lá não. Pô, chegou na Ferrari. Parabéns pelo trabalho. Ninguém compra assim da noite pro dia. Eles valorizam. Aqui normalmente as pessoas menosprezam e lá valorizam. Por isso que o país começa também a crescer, né? História, a questão da educação, a educação totalmente diferente, né? A valorização, cada um é impressionante. Sim, como você falou em relação à questão de, sim, outra indicação nossa hoje na Araripina nós temos uma agência do INSS. Foi projetada e nós não temos médicos peritos. E a gente sempre vem o pessoal que vai fazer perícia, procurar a gente, Calígia, a gente estava precisando fazer uma perícia em Petrolina, em Auricuri, e assim, a gente de toda a região. E simplesmente nós temos uma agência que não tem esses médico peritos. Em Auricuri nós temos um local que funciona como agência, agência, e que foi assim, sabe aquele puxadinho que foi feito? Foi uma casa que foi puxada, e lá nós temos 3 médicos peritos. 3 médicos peritos. Eu sei que para fazer parte desse quadro tem que ser um concurso, isso é federal, né? Até existir, mas o que foi que eu pedi? O que a gente estava correndo atrás, vendo o que poderia fazer, eu acho que poderia ser até remanejado, pelo menos 1 ou 2 para Araripina. Que atendesse 1 em Auricuri, 2 na Araripina. Ou seja, não é só Araripina, é Araripina, Trindade e Pubi, é toda a região. Então, nós temos a agência linda aqui que foi construída e, no entanto, para esse fim não funciona. Eu vou dar uma sugestão que eu, na verdade, não tem nem o que pode, como pode, na verdade, como cidadão araripinense, né? Que eu vejo acontecer em alguns locais. Vocês pensarem, caso você venha a ser eleita, né? Avaliar maiores parcerias no público-privado, né? Peritos, hoje a gente tem a faculdade de medicina, Sim. né? Que foi um ganho significativo e vão vir novos empreendimentos para Araripina, esperamos. Mas vocês avaliarem mais o que tem de proposta no público-privado, que pode ser feito de parcerias, porque muitas vezes o privado ele está ocioso. E o público super saturado. É verdade. Né? Então, o que pode ocorrer de parcerias, não sei, no âmbito estadual, federal, existe sim, porque já ocorre em algumas cidades, eu não posso entrar com muita propriedade. O próprio Pablo Massal, ele tem essa proposta lá em São Paulo, de governo dele, que vai zerar as filas dos hospitais, né, em 18 semanas. Algumas propostas, então é aquele negócio, a gente vê o que está funcionando, o que dá certo, o que pode, porque sei que tem as limitações, vocês são limitados, sim. Né? Cada poder tem seu poder, mas você está lá para mostrar algo e abrir um pouco o olhar das pessoas. Leandro, quando assim, apesar de acompanhar Evilásio aí há 4 mandatos como vereador, mas ele tinha a realidade, ele vivia ali dentro, é diferente, como eu acompanhava, mas eu não era efetivamente vereadora. Né? Quando na campanha, quando eu fiz vereadora, então você chega assim, sabe? Você vai, eu quero fazer isso, eu quero realizar isso, vai ser cheio de projeto. E quando, vamos dizer que chega num momento assim que você meio que você fica assim triste por você não conseguir colocar em prática tudo que você idealizou. E assim, eu quero lhe dizer que se o legislativo realmente é limitado, eu quero lhe dizer, nós somos muito mais. Sim. Não quero entrar aqui assim em detalhes, mas assim, sabe, eram coisas muito possíveis, bem possíveis, que poderia ser realizado,
mas como a ideia partia da gente, sabe, acabava que não tinha como ser realizada. Então, aí você ia se recolhendo. Cada vez que você chegava com uma ideia, com algo que poderia ser feito, que poderia ajudar, que não era para Calígia. Não era para Calígia, era para a sociedade, era para Aripina, ia melhorar, mas acabava sendo. Você levava um corte e sabia que não vai. Até você saber, você passava a entender que sempre que partisse de você, não ia para lugar nenhum. Então, é por isso que é sempre importante. Foi sempre importante, com Evilásio, ele sempre teve essas ligações, não só dentro da cidade, não só o prefeito. Eu me lembro que tinha um vereador que dizia bem assim, Calígia, eu e a Evilásio, nós somos vereadores que a gente não é de estar debaixo de saia de prefeito. Nós temos as nossas articulações políticas fora para que a gente possa trazer. E Evilásio mostrou isso. Então, foi isso que fez Evilásio crescer politicamente. Se Evilásio tivesse resumido realmente só Araripina, só ficar aqui vereador e prefeito, então ele não teria tanto para mostrar tanta coisa que melhorou Araripina, que transformou Araripina. Né? Então, assim, é você buscar, depois que Evilásio abriu esse caminho, ou seja, teve essa visão, e que depois que ele teve essa visão, despertou essa visão em outras pessoas. E é isso que a gente está buscando, saber que nós não se resume só a Prefeitura e a Câmara de Araripina. A gente tem que buscar fora, se isso foi feito antes, com a gestão que tem, imagine depois, para considerar a gente vai fazer mais. Na verdade, eu não entendo muito de política, porque eu não estou dentro, mas eu entendo um pouco de gestão. Bastante, né? E como eu falei aqui no episódio, né? 85% dos seus resultados vem através de network. E eu sei que uma prefeitura não pode fazer quase nada para o município. Para qualquer município no Brasil. Estou falando em não Araripina, Sim. mas para o Brasil, para o tamanho que o município precisa. Então você precisa de parcerias. Você precisa da esfera estadual, da esfera federal e da esfera internacional, que muitos ainda não abriram os olhos. Porque sim, existem projetos fora, existem empresas que podem ser abraçadas com investimentos. Você pega aqui a Casa dos Ventos. O que a Casa dos Ventos gerou de riqueza não para Araripina, mas para a região. Né? O que uma faculdade de medicina dessa vai gerar de riqueza. Então, esses grupos que querem investir, porque Araripina, onde eu chego, Calixto, eu digo, você mora onde? Eu moro na Tríplice Fronteira. Ah, você mora em Foz? Não, eu disse, não, moro lá em Araripina. Oxe, é isso. Divisa com Piauí, Ceará e Pernambuco, meu filho. Então, é justamente isso. Hoje todos campos de Araripinas que a gente anda, a gente vê assim o anseio da pessoa. Ah, o emprego, eu queria trabalhar. E a gente, Leandro, não existe um local que você ande, que você vai encontrar alguém que tenha dito que eu fiz um compromisso e que eu não cumpri. Até porque eu não me comprometo com o que eu não posso. Então, até essa questão de emprego, a gente sabe o anseio das pessoas para trabalhar. E o que eu digo às pessoas é o seguinte: a gente não tem como empregar todo mundo numa prefeitura. E para que a gente possa melhorar a economia de Araripina e poder dar essa oportunidade, realmente a gente tem que buscar essas parcerias, que seja não só no Estado, mas a nível de Brasil e internacionalmente, mesmo como você colocou. Meu ponto de vista, né? Na verdade, uma avaliação. Na verdade, você acabou de falar um negócio, falando de emprego, né? Isso. Eu acho que a prefeitura devia ter menos de 80% desses cargos que tem na prefeitura não deveria existir. Do meu ponto de vista como gestor. E ter o quê? Claro que não ia faltar emprego não, gente. Tô falando de demitir todo mundo. O privado, certo? Gerir, é isso. Gerar mais emprego, gerar mais renda, gerar mais riqueza, gerar mais desenvolvimento através de núcleos. Porque você vê isso acontecendo em vários... Não é utopia isso não, gente. Se vocês verem vários países do mundo, isso já acontece. Então, enxuto, tipo, quem é especialista em educação? Ou qual o modelo de educação? Como é que tem que ser feito? Como é que tem que se enxugar? Como é que a gente pode se chegar a uma serra? Como é que a tecnologia com Starlink pode chegar, botar uma internet e o professor fazer? Não sei, eu tô vendo só algumas coisas que eu já vi, não sei como funciona, mas já existe. Como é que você melhora a infraestrutura? Porque na China, a China investiu em concreto nos últimos 3 anos o que os Estados Unidos não investiu nos últimos 100. Por isso que a China cresceu o que cresceu. O PIB da China na década de 90 era menor que a do Brasil. Hoje é 20 vezes maior. Então não é algo que eu estou pensando também assim, entre aspas, vamos dizer que é curto prazo. Em 1990, 20 e poucos anos, a China bateu o Brasil 20 vezes. Como é que fizeram? Não, aí Então, realmente essa comparação realmente é surreal. Mas consegue, né? Pra gente ver que é dentro da nossa realidade, que aconteceu. A gente
precisa, né, enxugar um pouco para fazer crescer. Pronto, pois, Leandro, veja só. Como você colocou, você contou a sua história, então veja só. Eu, vereadora, sou de Lagoa do Barro, moro em Lagoa do Barro, é Vilásio, nós estamos assim, vamos dizer que a gente vive a Lagoa do Barro, Araripina, isso a gente vive todos os dias. Hoje, a Vilásio entrou na política o quê? Há 23 anos atrás, 24 anos atrás. Então, para qualquer pessoa, a gente sabe da cidade que Araripina é. Vou dizer, há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, alguém dizer que é Vilásio, na parte de distrito, como nós somos, chegaria a ser candidato a prefeito de Araripina. E com aceitação que, graças a Deus, tem aí, graças ao trabalho que ele vem fazendo na Araripina. Eu, vereadora, né? Então, assim, era algo que, para muitos, seria, né, de forma alguma, isso Não existe, não impossível. existiria. A mesma coisa lá de 18 anos atrás. Isso tá entendendo? Então, assim, pra gente isso é uma vitória. Agora, isso foi fácil? Não foi. Então, você vê hoje que a Lígia é Vilásio vice-prefeito, que a Lígia é vereadora, e que as pessoas acham que não foi fácil, a gente chegou. Não, isso teve um trabalho, isso teve uma luta, minhas filhas, Vilásio foi eleito, depois não foi eleito, fomos embora, voltamos, porque Vilásio tinha essa questão muito da política. Então, e a gente vindo de Lagoa do Barro, estamos vindo de Lagoa do Barro, fazemos parte da sociedade, das pessoas de Araripina. Não sou vereadora só de Lagoa do Barro, mas de toda Araripina, porque eu percorro toda Araripina. E o que a gente quer é justamente, Leandro, trazer esse algo diferente, uma gestão diferente, uma gestão inovadora. Pode ter certeza disso. Da mesma forma que não acreditaram que a gente poderia chegar, a gente, se Deus quiser, vamos chegar. E vamos surpreender muita gente, pode ter certeza disso. Porque a nossa proposta não é o poder pelo poder. A nossa proposta é passar, porque todo mundo vai passar. É passar por o poder público de Araripina e fazer história, fazer e fazer bem feito. Você falou gestão inovadora. Pra gente encerrar aqui, né? Estamos chegando a quase uma hora. Deixa eu só falar a respeito a gente falou tanto aqui. Vê só, uma das bandeiras que eu defendi, que eu defendo assim, muita força. A gente vê hoje um número muito crescente de crianças autistas na nossa sociedade. Assim, a gente vê a angústia dessas famílias que não sabem lidar com as crianças. Na verdade, não só as famílias, todo mundo é algo muito novo, a gente não sabe lidar. Está todo mundo assustado, tá os pais angustiados. As crianças nascem com autismo, a família acaba adoecendo por não saber lidar com isso. Um dos projetos que bem antes desse projeto, Leandro, eu tinha imaginado para Araripina que a gente poderia ter um instituto onde a gente poderia atender essas crianças individualmente. Quando eu fui ver como era que poderia funcionar, eu visitei instituto em Recife, eu tive reuniões remotas com outras pessoas, com outros institutos, e assim, tive um balde de água fria naquele momento, porque a primeira coisa que foi me perguntado, Calígia, você tem o profissional? Araripina tem o profissional, tem o terapeuta ocupacional, tem o psicólogo, tem o pedagogo, tem... Aí eu... Sabe, aquilo... E realmente nós não temos. Araripina conta apenas com uma terapeuta ocupacional. Então, no universo da Araripina, que várias crianças, o número de crianças que tem, a gente realmente não tinha como atender. Então, naquele momento, foi um balde de água fria. Foi onde surgiu um outro projeto, que é o quê? São escolas itinerantes para pais. E que depois que eu fui analisar, realmente é bem mais interessante do que você ter um instituto. Por quê? Você está preparando os pais. Como é que funciona isso? Funciona uma equipe multidisciplinar, onde a gente vai estar levando. A gente não vai fazer com que os pais venham, mas a gente vai levar os pais. Tem Lagoa do Barro, de cada distrito. Então, depois das escolas nucleadas, ficaram bem mais fácil. Então, e essa equipe multidisciplinar vá preparar os pais, sentem. Eu acho que muito mais que a educação de estar ali, fazer uma escola bonita e colocar um professor rigidamente para ter aquela hora de entrar e de sair, eu acho que a gente parar um pouquinho para cuidar das pessoas. Os pais, saber com que eles estão lidando, saber como lidar, porque você levar uma criança para um tratamento, para uma terapia ocupacional, voltou para casa, o pai e a mãe não sabem como lidar, então vai ter que ser tudo desfeito. Então, o que a gente precisa? Preparar a família, preparar a escola para essas crianças que a cada dia vem um número crescendo. E como é que vai ser? Hoje são crianças e a gente sabe que o que não é tratado, o problema vai aumentar. Como é que vai ser esse adulto amanhã?
né? Então, assim, eu defendo muito isso, eu vou brigar muito por isso. Eu acho que a gente tem condições, o município tem condições de fazer isso. A gente levar os pais, a gente vê pais que não tem condição, você marca uma consulta, não tem condição de vir lá do sítio para Aripina porque tem que pagar uma passagem. Então, a gente tem que levar isso para dentro das escolas, cuidar, ajudar professores e os pais, saber com que está lidando, porque o pai ele pode adaptar a casa, adaptar a sua vida. Ele precisa cuidar do seu filho. Então, a gente precisa ensinar como fazer isso. Nós precisamos ensinar o professor, a ensinar os pais a saber como lidar. Hoje a gente tem escolas onde nós temos professores com duas, três crianças autistas. É aquela história que volta. É o professor fazendo de conta que está ensinando e o aluno fazendo de conta que está aprendendo, porque simplesmente não tem como. Como é que uma sala cheia de crianças como é que esse professor vai conseguir? Não consegue. É humanamente você querer cobrar isso do professor, querer cobrar resultados. Então, hoje, quando eu vejo esses resultados aí surreais, bônus por conta disso, eu me desculpe, mas, assim, quando você vai realmente avaliar, é algo que não dá para crer muito por conta dessa situação. A realidade é outra. Nós temos professores precisando desse socorro, precisando ser visto, precisando ser cuidado para cuidar desses alunos, cuidar dos pais, ou seja, fortalecer o vínculo família, escola, para que a gente possa cuidar das nossas crianças. A educação vai começar daí, pode ter certeza disso. Perfeito. Você falando do autismo, eu tenho um amigo também conselheiro, Cadu, um abraço para você, tem Recife, ele é sócio, né, do Instituto do Autismo. Né, lá em Recife tem acho que 5 ou 6 institutos lá dentro do Recife e qualquer coisa que precisar eu posso conectar ele para lhe auxiliar em algo. Como eu falei, 85% dos resultados é através do network. Então a gente tem essa Assim, conexão. Caso precise, vamos estar inteira disposição. Sei que meu amigo Cadu vai receber muito bem vocês lá em Recife. você tem uma noção, no instituto que eu entrei em contato com eles, né? Porque eu perguntei como era que funcionava. Ele disse: olha, Carlos, o nosso instituto hoje funciona muito mais com aquelas crianças que têm plano de saúde. Tem aqueles que nem conseguiram, porque você sabe que o plano de saúde hoje, às vezes eles não querem, às vezes precisam entrar na justiça para que pague. Eu disse: quanto custa uma criança hoje? O tratamento de uma criança hoje, eles voltam de 13 mil reais. É altíssimo. Então nem todo mundo pode. Calija, estamos na fase final aqui do nosso podcast. Sou muito grato aqui para você por ter vindo aqui. Acho que mais de 1 hora aqui de Sim, bate-papo, o nosso bate-papo. Você falou em gestão inovadora. Eu vou sugerir a você, a todos os vereadores, candidatos a prefeitos de Araripina, que vivam novas experiências, desfrutem novos lugares, sejam responsáveis, né, com a nossa cidade sobre as ações que vocês vão tomar. Mas vocês não precisam pensar muito fora da caixa, não. É só viver essas novas experiências, ir em novos locais, pesquisar um pouco mais do que está acontecendo aí no mundo afora, né? E trazer para nossa cidade, né, durante esses próximos 4 anos que vocês vão estar à frente da nossa cidade, né? Essa gestão inovadora, essa gestão de resultados já acontece em vários locais. Então, vivam novas experiências, né? Viagens, com desfrutem. Claro que vocês têm a responsabilidade, né, sobre a gestão, sobre o município, mas vocês têm que viver em novos ambientes para trazer para nossa cidade. É isso que me fez sair desse campo de visão, sair apenas do campo de visão de academia. Hoje nós temos empresas de importação, hoje nós temos empresas de assessorias, academia. Todo mundo só me conhece. Lá da Leandro na academia, pensa academia. que a gente é só academia, mas nós somos um ecossistema, né, formado por muitas empresas, e por isso conseguimos aí hoje estar em vários estados do país, né? Calígia, quero que você venha aqui agradecer, né, esse encerramento final aqui do nosso podcast. Sou muito grato para você por você ter vindo aqui, né? E sucesso aí na sua campanha. Esperamos nos ver também em breve. Leandro, muito obrigada. Agradeço aqui as pessoas que estão nos assistindo, vai nos assistir, né? Estão nos assistindo. E dizer que, assim, a gente sempre procura fazer o melhor. É duas coisas que realmente, como você disse, a gente visita, como eu andei todas as localidades de Araripina, eu sempre procurei para a gente ver a realidade e tentar melhorar a realidade de cada um. E com isso, realmente a gente precisa disso, novas experiências para que a gente possa transformar a vida dessas pessoas. Quero mandar aqui um abraço a todas as pessoas que sempre mandam mensagem, sempre, a Lígia vem aqui nos visitar e tal. E assim, isso é muito gratificante, é saber que o nosso trabalho está chegando, nosso trabalho realmente está correspondendo à confiança que as pessoas tiveram com a gente. E se Deus quiser,
vamos continuar fazendo um bom trabalho. E tá aí, Calígia, vereadora, Evilásio Mateus, candidata a prefeito de Araripina. A gente pode até pedir esse voto aqui, Leandro. Não tem nada. Aqui, você não tem problema lá com o negócio lá. Eu vou pedir esse voto aqui, a Leandro aqui. Né? Gente, e só falando, eu quero lhe dizer que, eu quero só frisar aqui. Está hoje como vereadora e pedir esse voto para Evilásio como prefeito de Araripina, o poder para a gente estar na prefeitura não é poder pelo poder, é poder melhorar e fazer mais por nossa Araripina. Se Deus quiser, vamos conseguir fazer uma gestão inovadora e conseguir colocar a Araripina realmente no lugar que ela merece. Os araripinenses, se Deus quiser, vão sentir orgulho por acreditar no nosso projeto. Obrigado, Calígia. Você esteve aqui em mais um XCast Semana Política, convidando aqui os candidatos a prefeito e vereadores de Araripina, né, de diversos partidos, né, que estiveram aqui no nosso Instagram, na nossa enquete, para debater, ver propostas, avaliar visão de futuro, o que eles fizeram, né, que tem alguns vereadores que são de mandato, outros que estão com novos desafios a vir aí, e vai ser um imenso prazer que vocês acompanhem todas as propostas desses vereadores e desses podcasts que estão fenomenal. Então não perde essa semana, você vai se enriquecer muito de conhecimento, propostas e desenvolvimento. E nas próximas semanas vamos ter muito mais sobre diversas outras áreas, a parte de influencer, a parte de religião, parte de empreendedorismo, saúde, não fica de fora dessa. Mas encerramos aqui mais um XCast, um forte abraço e até logo mais.